Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. A Capela da Beneficência Portuguesa de Pelotas começou a ser edificada em 1890, sendo inaugurada em 17 de janeiro de 1892. Com o nome São Pedro, uma homenagem ao padroeiro da sociedade, é a única capela portuguesa na cidade. Comemorando 130 anos, foi construída com o objetivo de dar aos pacientes e seus familiares um ambiente de fé e conforto. O primeiro hospital da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Pelotas foi inaugurado em 16 de setembro de 1857 pelo vice-cônsul português Francisco José Ribeiro. Era uma filial da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Porto Alegre, até ser desligada desta em 1858. Estava localizado na Rua da Igreja, depois chamada de General Vitorino e atualmente Anchieta, esquina com a São Domingos, hoje Benjamin Constant. Era um dos mais antigos prédios públicos a serem erguidos num recanto afastado do centro. O novo hospital foi inaugurado em 13 de julho de 1861, com uma capela provisória para onde foi trasladada, nesse dia, a imagem de São Pedro, doada pelo comendador, Sr. José Antônio de Oliveira Leitão, com suas alfaias e paramentos vindos de Portugal. A capela localizava-se onde hoje é a sala de espera do hospital, sendo que neste local foi rezada a missa de envio dos voluntários da pátria que lutaram na Guerra do Paraguai. Passados 33 anos da inauguração do hospital, a Sociedade Portuguesa de Beneficência seguia em pleno desenvolvimento e aumento do quadro societário. Porém, o hospital não estava completo. Desde a pedra fundamental até a inauguração, a ideia sempre foi construir a capela, que deveria ficar localizada ao sul do terreno doado. As obras então tiveram início em 13 de fevereiro de 1859, com a bênção da pedra fundamental que foi colocada nos alicerces do novo prédio. O terreno, ou seja, toda a quadra em que se encontra a Beneficência, foi doado pelo comendador Sr. José Antônio de Oliveira Leitão e sua esposa Dona Isabel da Fontoura Leitão. Consta em ata que a essa solenidade compareceram autoridades eclesiásticas, militares, civis e diplomáticas, colocando-se na mesma pedra uma moeda portuguesa e outra brasileira, ambas de prata, e um auto em latim lido pelo vigário. A edificação, como reflexo da situação atual, está fechada, mas não esquecida. A empresa Santa Fé, Produtora e Patrimônio, a convite da Beneficência, está concluindo a primeira etapa do projeto de reforma da capela. O financiamento é do Sistema Procultura RS LIC, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e o patrocínio é da Josapar, por meio de incentivo fiscal deduzido do ICMS. Com base na memória afetiva e ainda atendendo às demandas culturais da comunidade no que se refere à percepção e valorização do patrimônio histórico, a Capela São Pedro, após sua reforma, se tornará um espaço de uso sagrado e cultural de todos e para todos. Nós estamos aqui para realizar uma prospecção na Capela de São Pedro em busca de pinturas parietais originais ou de pinturas anteriores à fase atual que possivelmente tenham sido feitas em épocas distintas e que foram encobertas por tintas mais recentes. Em edifícios históricos, essas pinturas podiam ser de técnicas diversas, eram formas de expressão artísticas que tinham como objeto a valorização desses locais e também a integração com a arquitetura dos prédios. Nesse momento, nós estamos aqui para abrir janelas estratigráficas para encontrar essas camadas de pintura. Uma janela de prospecção ou uma janela estratigráfica é um espaço delimitado onde se faz uma raspagem somente mecânica, geralmente com auxílio de bisturis e lâminas, e se retira camadas intermediárias até chegar à camada desejada, ou seja, a camada original. O objetivo é documentar a existência, a presença, em tempos remotos, de decorações nas superfícies murais do interior da Capela de São Pedro. Embora não seja a meta da etapa atual,
Este trabalho abre perspectivas de pesquisa futuras e também de valorização das pinturas murais desta capela. Estas janelas estratigráficas resultarão também em ações educativas direcionadas aos alunos do curso de Conservação e Restauração de Bens Móveis da Universidade Federal de Pelotas e ao público em geral. Os pontos de prospecção delimitados por nós, ou seja, as janelas, estão sendo abertas visando o acesso à contemplação pelo público, que voltará a ocupar esse espaço religioso tão logo os trabalhos de restauração da capela sejam concluídos. Nessa outra janela, também na nave central, em face de frente para a nave central pelo lado sul, nós temos na base, no rodapé da semicoluna, nós temos, tirando essa primeira camada aqui azul, nós temos uma camada de preparação diferente daquela outra da janela ao lado, que é esbranquiçada. Essa já é esverdeada, é extremamente macia também essa camada. E nós vamos depois retirar toda a tinta azul, nós vamos explorar um pedaço, mais um extrato para ver se existe alguma pintura decorativa ou era esta mesmo aqui, esta base de preparação aqui para a semicoluna. A partir desse achado aqui, nós já vamos estabelecer outra janela estratigráfica para tirar essas camadas que estão encobrindo essa provável decoração artística nessas paredes. Essa aqui vai ser delimitada no limite entre a nave central e a nave lateral esquerda da capela, na parte mais ao sul também. Então aqui eu já andei abrindo, deixei aqui uma número 1 aqui, número 2, uma camada mais fina de preparação, número 3, que foi que a gente encontrou até agora na maioria dos pontos que a gente abriu, e vou deixar mais um espaço aqui para número 4 e se tivermos o número 5, tá? Isso. Essa outra janela, ela tá no lado norte, numa das pilastras, e aqui eu vou fazer uma janela menor, e a ideia é ir fazendo em pontos onde as pessoas depois, quando a capela estiver aberta, as pessoas possam contemplar, né, e ver o que aconteceu e poder ter uma noção de como era no original. Então nós vamos agora abrir umas janelas na parte da capela que que tem menos acesso, né? Porque ela está completamente escorada, então essa área é um pouco dificultosa para se fazer as janelas, mas a gente vai entrar agora, né? Com o EPI necessário e vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui dentro do altar que está interditado, tá? Então vamos lá. Ali a Isabel já está tentando abrir. Para ver se a gente acha alguma pintura decorativa. A gente está embaixo das escoras e é um pouco complicado de trabalhar aqui embaixo. Um pouco ângulo. O pouco espaço dificulta um pouquinho para fazer também. E fora que a gente tem que lidar também com alguns insetos e com alguns aracnídeos por aqui, né? Então aqui a gente já está na plataforma, no andar de cima das escoras, né?
Aí vocês podem ver, a gente está bem pertinho da abóbada, da semicúpula, do teto, todo escorado. É uma imagem boa para a gente ter uma ideia do que vai ser feito futuramente também. Futuramente nós vamos trabalhar na reintegração pictórica, em todo o tratamento do teto. Essa parte aqui, que é na parte norte, mais localizada para a parte norte do teto, ela teve um problema muito sério e grave de infiltração. Houve perda ali da camada pictórica e do estuque também, tudo vai ser refeito na segunda etapa. Houve um dano bem grande nesse gomo da abóbada, digamos assim. E agora aqui a gente vai tentar abrir uma janela e ver se tem alguma coisa por aqui, alguma pintura. Tem descolamento já de pintura devido à infiltração. Então aqui essa parte está bem solta, olha só. Justamente por causa da infiltração, né? Então essa parte aqui ela está bem fácil, mas não é isso aqui que a gente quer. Vamos ver se eu consigo abrir alguma coisa. Aqui tá meio confuso isso aqui porque teve infiltração, então... A questão das igrejas também, já para dar mais um flavor sobre isso, na minha pesquisa, muitas das igrejas, através de uma orientação da própria cúria da igreja, que pregava em determinada época a simplicidade na igreja, vai dar algumas interpretações errôneas. Então, essa simplicidade era para acolher o mais simples, mas não para simplificar os seus interiores. Mas muitos padres e congregações acreditavam que pintando as pinturas decorativas seria uma maneira de simplificar. Então agora eu vou mostrar para vocês a questão de algumas janelas e vou falando mais ou menos como isso vai se construir a partir do século XV, XVI e vai sendo mantido no 17, 18, 19 e aqui pretendo terminar colocando um exemplo já de século XX na cidade de Pelotas. Agora eu vou mostrar os resultados da prospecção feita pela Flávia Faro e pela Isabel Torino, que somos uma equipe que está tratando, além da abóbada, da semicúpula, também fazendo essa prospecção para deixar essas janelas com uma finalidade didática. Essa outra janela, ela é uma janela maior, para a gente explorar um pouquinho esse encontrado, esse achado, né? Que nós achamos aqui que é uma pedra, uma imitação de pedra, o fingimento que a gente chama, né? Ela tá solta, a camada de preparação dela tá solta, porque houve aqui uma salinificação, ou seja, ocorreu de dentro para fora e acabou que, por sua vez, a camada de preparação ficou solta, destacada da pedra, certo? Agora eu vou mostrar para vocês ali um pedacinho da camada de preparação presa na própria tinta, olha só. A camada de preparação tá aqui, soltinha da pedra, e a pedra aqui, ó, com sais. Em virtude desses sais, a camada soltou bem facilmente. Essa janela aqui, ela foi aberta no lado sul, né, lado esquerdo de quem entra na capela. E ela foi feita num rodapé. Facilidade de sol para soltar. Já diferente do lado norte, mesma posição do lado norte. Agora eu vou mostrar para vocês ali, ó. Aqui é outra janela, mais ou menos no mesmo ponto, lado norte, lado direito de quem entra. A camada aquela de preparação bem aderida à pintura, ao falso, ao fingimento, ela não se destaca.
porque aqui não houve essa linificação. Então aqui ela está muito mais difícil de aparecer, ó. Mas é o mesmo fingimento, é a mesma pedra. Bastante perda também, toda a camada cromática se soltando devido à infiltração. Esse lado foi bem prejudicado, bem prejudicado. Lá vem ela, ó, aparecendo a corzinha que aparece lá nos outros pontos, aquela corzinha, aquele ocre, que a gente tem a impressão de que seja uma pintura decorativa. Ela está muito fácil de tirar por causa do descolamento total dessa camada cromática. Ela não é tão simples assim, mas aqui tem ó, mas ela não é branca, ó, ela é um ocre. É o mesmo ocre que aparece lá embaixo. O interessante nesses trabalhos que a gente faz são as descobertas, né? Então, assim, e aí a gente vê o quanto, assim, as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de cuidado com o bem patrimonial, né? Porque, olha só, eles colocaram os holofotes, digamos assim, né? Para iluminar o altar, dá diretamente lá embaixo no altar. Mas colocaram por cima do anjinho, né? E de toda a ornamentação da coluna. Então fica a ponta do capitel quebrado, né? E toda essa falta de cuidado que podia ser evitada, né? Aqui a gente perdeu a sorte que nós achamos a asa do anjo, e são coisas que podem ser evitadas, né? Mas está bem firme isso aqui, ele prendeu bem firme a fiação feita ali para a iluminação do altar, mas também ele terminou com a obra, a pessoa. Isso são coisas que a gente vai observando no decorrer do trabalho, algumas falhas, né, e alguma falta de cuidado que poderia ser evitada. O que nós temos aqui? Um fingido de pedra. Normalmente, esses profissionais eram preparados em cursos, em escolas, e aqui nós temos a questão de que é um estuque pintado mesofresco, diferente de pintura, digamos, porque envolve uma superfície, é feito a fresco, e este material diluído em água, no caso aqui que dá os veios, essa profundidade, é aplicado e leva um polimento, digamos, com a própria colher, que vai carbonatar esse pigmento dentro dessa superfície, transformando numa superfície única. Qual era o objetivo? Imitar pedras. Eles eram tratados como fingidores, então aqui a gente pode dizer que temos um fingido de pedra. Essas pedras podiam ser fantasia ou de origem de determinadas regiões. Aqui nós imitamos brechas portuguesas. O que são as brechas portuguesas? São pedras extraídas de uma região específica em Portugal, que hoje inclusive é um parque, que esse tipo de rocha se forma de restos de outras, depois que compacta. Então, vocês veem que o fingidor aqui imita como se tivessem pedaços de pedra aqui dentro, numa superfície de estuque. Aqui então tem uma preparação que foi em cima dessa, provavelmente original. Então tem uma original, uma preparação e a camada cromática. O mesmo ocre, tomzinho ocre que tem lá embaixo nas colunas.
Esse que a gente quer descobrir. Mas ele é todo em ocre. Eles eram preparados normalmente em liceus, onde eles aprendiam matemática, geometria, a língua, dependendo. No Brasil, esses liceus, eles abriam aos estrangeiros. Então, além de ensinar esse ofício de decorador, eles ensinavam a língua. Então, vocês podem ver que esses manuais, eles são muito clássicos. Então, esse, no caso aqui, ensina a fazer formas, ensina desde queimar cal, fazer formas, fazer o estuque, e vai ainda nos apresentar um repertório. Esse repertório, ele é um repertório que, digamos, transita na arte decorativa, no ecletismo. Aqui na Beneficência Portuguesa, provavelmente nós teríamos decorações nessas paredes pintadas agora, que não são os estuques, que são as escaiolas, em padrões, digamos, repetitivos, até a década de 50. Ou seja, 1950, 1960, ainda fazia-se esse tipo de decoração. Então vocês veem que há um contrassenso. Num período talvez quase simultâneo, se pintavam as pinturas de branco, outras cores, e ainda se fazia essa decoração em igrejas e em residências ainda. Então também chama atenção para os estuques, né, decorativos. Então vocês veem que não teria muito sentido esses estuques estarem em paredes lisas, até porque no século XVIII e XIX não existiam paredes internas em alas onde as pessoas usavam lisas. Não se tinha uma tecnologia de tinta suficiente para isso. Então esses ambientes ou recebiam tecido, ou recebiam papel, ou recebiam pintura, ou recebiam pintura imitando tecido, pintura imitando papel, ou estuque lustrado, que é a nossa escaiola, ou até a própria escaiola italiana, que é feita de uma outra forma. Então, com certeza, essa nossa capela aqui da Beneficência Portuguesa na cidade de Pelotas era toda pintada. Poderiam ser motivos florais, poderiam ser motivos florais com pintura à mão livre e mais situações da iconografia da igreja católica. A questão era estudada, não era nada aleatório, entende? Eram profissionais que faziam isso, que se perderam no tempo. A modernidade levou eles, vejam eles construindo painéis, Aí o que eu quero mostrar aqui, vamos ver se eu acho rapidinho, era a elaboração. Vejam aqui, isto é um projeto para uma igreja. Ela era toda desenhada, né, no papel, aprovada e depois reproduzida dentro das instituições. Vejam os preenchimentos. Então, aqui, eu ainda acredito, pela representação das escaiolas que a gente já encontrou, era um artífice de origem portuguesa ou com uma escola portuguesa muito forte, porque se tem notícia aqui no Brasil que eram os italianos ou os portugueses que atuavam nessa questão. Então aqui é a coluna, bem perto do capitel, e lá embaixo a gente já havia registrado alguns pontos da coluna que possivelmente o original deva ser um outro fingimento ou até mesmo uma escaiola, bem bonita, um tom bem clarinho assim, e tá aqui, tá aparecendo. Não tá tão difícil de tirar essa também não. Mas ela tá vindo. Eu acho que ela deve ser muito bonita. Né? Vocês podem ver aqui que a gente tá trabalhando num meio um pouquinho complicado, né? Porque tá bem sujinho essa parte. A gente tá bem em cima, a capela tá fechada, tá interditada há bastante tempo, então realmente não
arrumar uma limpeza periódica, né? Então tem um acúmulo muito grande de teia de aranha. Mas ela tá vindo, olha que linda. Mesmo esquema, a original, uma preparação, uma camada de preparação e a camada cromática. Muito bonita. Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura.